Graça e paz a todos. Esta é uma aula onde vou ensinar sobre a perdição, sobre o mundo dos mortos. E já lhes digo, tenha medo deste lugar. Quero começar enfatizando o grande amor de Deus por todos os seus filhos. Perceba que Deus não ama só os cristãos, Ele ama a todos. Vemos isso em João 3,16, que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem também em Ezequiel 18:23 que diz: Vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não, desejo eu muito mais que ele se converta dos seus caminhos e viva. Portanto, a misericórdia de Deus alcança os ímpios também. Assim como somos peregrinos nesta terra, os ímpios são peregrinos no mundo dos mortos. Ou seja, sairemos desta terra para voltar ao céu, e os ímpios também sairão do inferno para voltar à terra. Prisioneiros eternos são só o diabo e seus anjos. Há uma diferença. O espírito humano desobediente é condenado ao castigo. O diabo e seus dois anjos são condenados à perdição. Vou explicar detalhadamente. Começamos por: o que é o mundo dos mortos e quais são as suas divisões? Hoje este lugar é um lugar sombrio de sofrimento para os espíritos rebeldes, com o propósito de gerar arrependimento. No mundo dos mortos existem três divisões: o lugar do justo, o lugar dos ímpios e o lugar dos espíritos perversos. Os justos dormiam, os ímpios estão em sofrimento e os espíritos perversos estão acorrentados. Quando se desce ao mundo dos mortos? Na morte, no momento em que o espírito rebelde é despido do corpo humano. Mas a partir do sacrifício de Jesus houve uma mudança. Quem descia ao mundo dos mortos e quem desce agora? Antes de Jesus vencer a morte, os espíritos dos justos, dos injustos e dos ímpios desciam ao mundo dos mortos. Agora só desce os condenados, os ímpios. Se o homem era cristão, sobe para o paraíso. Se era ímpio, desce ao mundo dos mortos. Um resgate já aconteceu. Jesus disse lá em Apocalipse 1:18: Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ao ressuscitar, Jesus venceu a morte. Jesus resgatou milhões de justos, injustos e até ímpios de lá. Após a morte na cruz, com autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos, Jesus desceu ao Hades e levou para o paraíso todos os justos, desde Adão até o último em seus dias, que eram mantidos cativos. Jesus praticamente esvaziou o mundo dos mortos, pois ele pregou para os ímpios e até para os espíritos em prisão. Todos os que o aceitaram como Salvador foi com ele para o paraíso. Eles tiveram esta oportunidade, porque no tempo da vida humana deles, o Salvador ainda não havia sido revelado ao mundo. Vemos isso em 1 Pedro 13:18, que diz: Porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo, na verdade, morto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Aqui vemos Jesus chegando na glória, levando consigo todos os que estavam cativos no mundo dos mortos. Lá em Salmo 68:18, que diz: Quando subiste em triunfo às alturas, levaste cativo muitos prisioneiros, recebeste homens como dádivas, até mesmo rebeldes, para estabeleceres morada, ó Senhor Deus. O nosso Deus é um Deus que salva, Ele é o soberano Senhor que nos livra da morte.
Tu os tiraste de Bazã, diz o Senhor, e eu os trarei das profundezas do mar. Agora vamos falar sobre a Trindade satânica. Quem são os anjos do diabo? Só são dois, e eles formam uma trindade satânica: o diabo, a morte e o inferno. Encontramos lá em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 14, que diz assim: E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Todo filho de Deus, quando vem à terra, ganha uma vida humana e planos de Deus para vivê-la. Tudo é escrito no livro da vida. Quando morre ímpio, seu nome é riscado do livro da vida. O diabo e seus dois anjos nunca tiveram vida humana, nunca foram escritos no livro da vida. Vou apresentar agora as 4 posições de um espírito diante de Deus: os santos, os justos, os injustos e os ímpios. Os santos são os que amam a Deus, pois cumprem fielmente seus mandamentos. Os justos são pecadores arrependeram. Já aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador. Uns vivem empenhados em fazer boas obras, mas outros ainda se iludem com os prazeres do mundo. Os injustos são pecadores, pessoas boas, que precisam se arrepender e aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. E os ímpios são os perversos. Existe diferença entre o pecador e o ímpio. Perceba que nessa classificação, justos e injustos são considerados pecadores. É preciso destacar bem essas diferenças, pois ao pecador, até o último instante de sua vida, virá o convite para o seu espírito, pois a salvação é para o espírito e não para a carne. Mas é estando na carne que ele pode receber o livramento da condenação. O Espírito Santo intercede pelos injustos na hora da sua morte, mas se ele recusar, então morre como ímpio. Não queira correr este risco. Este é o pecado sem perdão. Não dá o devido valor ao apelo de salvação do Espírito Santo. O Espírito Santo vem convencer, mas é imprescindível que o próprio homem diga: aceito, até mesmo responda só na alma, se já está nos últimos instantes de fôlego de sua vida. Jesus disse em João 16:10: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Em João 6:39, Jesus disse: E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Muitas pessoas não aceitam esta salvação para os injustos. Mas vemos este ensino na parábola da separação das ovelhas e bode, em Mateus 25, do 34 a 40, que diz assim: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os injustos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão e fomos ver-te? E respondendo-lhe o rei lhe dirá: Em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Jesus ama o pecador arrependido. Em Lucas 5,32 diz: Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Se para o homem Jesus mandou abundar em perdão, imagine a imensa abundância de perdão que vem dele. Lucas 17,3 diz: Olhai para vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes no dia que te vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Agora vamos falar sobre o ímpio. Na Bíblia, ímpio significa uma pessoa cruel, que rejeitou o caminho do Senhor. O ímpio não tem respeito por Deus, nem pelo bem. Ele faz o mal ao seu próximo sem sentir remorsos. Deus castigará os ímpios. O ímpio é cruel, pratica o mal contra outras pessoas,
Salmo 10, do 7 ao 8. Ele é arrogante, acredita que pode fazer o que quiser sem receber castigo. Salmo 10, do 2 a 4. Ele é egoísta, se preocupa só com seu próprio bem-estar. Salmo 73, de 9 ao 12. É injusto, prejudica outras pessoas para conseguir o que quer. Provérbio 17 e 23. Portanto, só os que estão descendo à perdição são os ímpios. Agora eu vou explicar a queda do espírito humano. Viemos ao mundo espíritos justos como vaso da misericórdia. Após o pecado do Éden, recebemos uma punição para o pecado. Ainda nascemos espíritos justos, vasos de misericórdia. Mas se pecar, nos tornamos vasos da ira, com direito ao perdão, pois Jesus pagou nossa dívida. Em 1 João 2 e 1 diz assim: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Os espíritos pecadores que aceitam Jesus voltam a ser vaso da misericórdia, mas os que recusam Jesus continuam sendo vasos da ira, com oportunidade de perdão. Quando deixam o corpo terrestre, sendo ímpios, esses espíritos são condenados a descer para o mundo dos mortos. Já começam a pagar sua pena. Ficam à disposição do maligno. São chamados de espíritos imundos, que significa o contrário de espíritos puros. São espíritos caídos, pois deixaram a vida humana como ímpios. Agora vamos falar sobre o sofrimento no mundo dos mortos. O mundo dos mortos é um lugar de sofrimento, cujo propósito é gerar profundo arrependimento. Esta passagem apresenta um ensino sobre a vida de condenação do espírito do ímpio. O lugar é horrível, a falta de paz, tem que invadir casas alheias e o estado é de escravidão. Vemos isso em Lucas, capítulo 11, versículo 24, que diz assim: Quando o espírito imundo se desfaz do homem, ele percorre lugares áridos, procura descanso e não encontra lugar. Então ele diz: Quero voltar para minha casa de onde saí. E quando ele chega, ele o acha varrido e decorado. Então ele vai e toma 7 espíritos que são piores que ele. E quando entram, moram lá. E o último estado desse homem é pior que o primeiro. Enfim, vemos que quando o homem ímpio morre, seu espírito não encontra descanso. Vai para um lugar terrível. Ele decide voltar para um corpo humano. E quando encontra, se sente num lugar maravilhoso. Mas ele é escravo. O que ele encontrar de bom, ele tem que dividir com seus superiores. O espírito tem total consciência de toda a sua vida, de tudo que perdeu. Se depressão chamamos de dor na alma, podemos imaginar que o sofrimento do espírito é bem mais intenso. É tanto que a Bíblia classifica ele como está vivendo num lago de fogo e enxofre. Esta expressão é só para nos ajudar a entender que é tremendamente terrível estar ali, mas não há fogo literal lá. Agora vamos falar quando e como os ímpios sairão de lá, do mundo dos mortos. Morreu sem Jesus, já está condenado. Começa imediatamente a cumprir a pena. Depois de 1000 anos do reino milenial de Jesus, que vai acontecer na terra, só com os cristãos. Os ímpios ficarão presos no mundo dos mortos. Não mais poderão vir à terra ter algum alívio. Chegará o tempo da misericórdia e do perdão de Deus. Portanto, morrendo agora e mais os 1000 anos do milênio, os ímpios estarão todos presos lá no mundo dos mortos. Lemos em João capítulo 13, 18 que diz: Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Portanto, não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Lemos também em Hebreus capítulo 9, versículo 27 que diz: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo,
Este fôlego de vida acabou, mas o espírito foi cumprir a pena. Depois de Kitty, ele ganha outro fôlego de vida, outra vida humana, outro homem, outra história. No final dos 1000 anos, Jesus entregará os santos ao Pai. A terra ficará vazia. Então Deus, o Criador, chamará todos do mundo dos mortos diante da sua presença, para fazer um julgamento das obras de cada um, não para condenação, mas para bênção. Será aberto o livro dos registros das obras, será escrito no livro da vida o que cada um vai viver, conforme suas obras realizadas, pois seus pecados já foram apagados. Quando um condenado cumpre a pena, volta Kitty para a sociedade. Estão justificados em Cristo. Agora vai começar uma nova criação, nova terra e novo céu. Como encontramos lá em Eclesiastes, capítulo 1 e 4, que diz assim: geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Para você não ir para este lugar horrível, que durará uma eternidade de anos, aceite Jesus Cristo na sua vida hoje. Faça esta oração, fale com Deus, que Ele vai te salvar agora. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e de tudo que neles há. Eu sei que sou pecador e necessito do teu perdão. Hoje arrependo-me dos meus pecados e peço que me perdoe, como eu perdoo todos os que me prejudicaram até hoje. E te convido para entrar no meu coração e na minha vida, para fazer morada para sempre. Eu confesso e creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que veio entre nós, foi crucificado e ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. Eu, diga seu nome, aceito a Jesus Cristo como meu único Senhor e suficiente Salvador da minha vida e não vou mais pertencer a este mundo cheio de pecados. Hoje eu nego todo envolvimento antigo com outros deuses, ídolos, imagens de santos e entidades. E eu declaro que a partir de agora eu sou de Jesus. Deus, hoje eu te peço para escrever o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Agora que você recebeu Jesus Cristo como seu único Salvador da sua vida, procure uma igreja evangélica mais perto da sua casa para ser fortalecido pela comunhão com os santos irmãos. Amém.